Olá pessoal, eu sou o professor Fernando do Instituto Federal de São Paulo, campus Araraquara, e no nosso último vídeo nós falamos sobre o processo de instalação do plugin iReport, que é utilizado para geração de relatórios no NetBeans. Então a gente fez a integração, instalamos o plugin e nessa aula nós vamos apresentar para vocês como criar um relatório utilizando esse nosso plugin. O primeiro passo, então eu já estou aqui com o NetBeans aberto e eu já tenho aqui a janela de boas-vindas do iReport. Se essa janela não aparecer para você, você tem a opção de ir no menu principal, você vai lá na opção de janela, no menu janela, e aqui a gente tem o Welcome to Jaspersoft iReport Designer, que abre essa janela aqui. E essa janela, ela já tem os 3 passos aqui necessários para que a gente possa criar um relatório. O primeiro passo, e eu já deixei aberto aqui no nosso ambiente um projeto que eu vou disponibilizar para vocês, junto com o vídeo, e eu já tenho também um banco de dados que eu já criei. Então o primeiro passo aqui é a gente fazer a conexão, a gente vai estabelecer uma conexão do iReport com o nosso banco de dados. Então clique aqui sobre esse ícone que simboliza um banco de dados e a gente vai escolher a primeira opção aqui, que é o Database JDBC Connection. Então é para estabelecer uma conexão via JDBC. Selecionada essa primeira opção, clique no botão Next. Nesse botão Next, você vai dar um nome para a sua conexão. Então eu vou colocar aqui o nome de tutorial relatório. Você pode colocar um outro nome que seja significativo para você. A segunda coisa é escolher o driver que vai ser utilizado para estabelecer a conexão. No nosso caso aqui, o nosso banco de dados é um banco de dados usando o SGBD MySQL. Então selecione aqui o MySQL Driver. Aqui embaixo a gente tem um campo de texto onde já tem a URL para a gente estabelecer a conexão. E aí esse banco de dados que eu tenho na minha máquina, então aqui eu tenho o localhost. Eu só preciso colocar o nome do meu banco de dados. No meu caso aqui, e eu vou deixar o script para vocês, eu chamei esse banco de dados de loja. E aí depois você vai colocar as credenciais aí para se conectar ao seu MySQL, que essas credenciais você deve ter anotado aí no seu computador. Nos processos de instalação você deve ter estabelecido um username, um nome de usuário e uma senha. Então coloquei aqui meu username, minha senha. A gente deixa marcado aqui para ele salvar essa senha, para não precisar toda vez você ficar digitando essa senha. E antes da gente salvar essa conexão, vamos testar para ver se está tudo certo. Então pressiona o botão teste. Aí aqui apareceu a mensagem que a conexão foi estabelecida com sucesso. Ok? E pressiona o botão salvar. Depois que a gente estabeleceu a conexão com o banco de dados, clique com o botão direito em cima do nome do nosso projeto. Vamos na opção novo e escolha pasta. Aí vou criar uma pasta aqui chamada de relatórios. Então é uma boa prática a gente colocar os relatórios do nosso projeto dentro de uma pasta, para ficar tudo mais organizado. Então dê um nome de relatórios e finalizar.
Quando a gente faz isso, essa pasta ela não aparece aqui para a gente. Então, para essa pasta aparecer, clique novamente com o botão direito em cima do nome do projeto e agora escolha a opção Propriedades. Na janela que se abre, aqui em código-fonte mesmo, a gente já tem a pasta, ou pacotes de código-fonte, a gente vai adicionar a pasta que a gente acabou de criar. Então, vamos lá, no nome do nosso projeto, então tutorial relatório. E aqui eu tenho a pasta que nós criamos, que é a pasta relatório. Selecione essa pasta, ok. E aí então, agora a gente tem duas pastas associadas ao nosso projeto. A pasta relatórios e a pasta SRC, que é onde a gente coloca os nossos arquivos de código-fonte. Feito isso, pressione o botão OK e agora a gente tem a pasta relatórios aqui visível para a gente. Então, o próximo passo é a gente começar e a gente vai criar o layout do nosso relatório. Então, pressione o ícone aqui do segundo passo, o Step 2 aqui. E aí, na janela que se abre, a gente tem algumas opções de template de relatórios, mas a gente vai criar o nosso relatório a partir de uma página em branco. Então, selecione aqui Blank A4 e pressione o botão Launch Report Wizard. Na janela que se abre, a gente coloca o nome do nosso relatório. Então, tá lá, Report Name. Vamos colocar aqui Relatório Clientes. Nesse nosso projeto que eu vou disponibilizar para vocês em conjunto com o vídeo, a gente já tem o código para a gente salvar clientes, alterar os dados do cliente, então várias operações para a gente trabalhar com dados de clientes. Então a gente vai fazer agora o nosso relatório de clientes. Então, pressione o botão próximo e aí no botão, na janela que se abre ao pressionar o botão próximo, a gente tem aqui já a nossa conexão que a gente criou com o banco de dados e aqui eu tenho um espaço onde eu coloco a minha instrução de busca. Então, a minha query aqui, então a gente vai colocar aqui select asterisco from cliente. Então, eu quero selecionar o asterisco aí, então eu quero selecionar todas as colunas da tabela de cliente e trazendo todos os registros. Como eu não tenho a cláusula where, então ele vai trazer todos os registros, ou seja, todos os clientes cadastrados. Pressione o botão próximo. Então, nessa janela que se abre, ele já trouxe aqui para a gente os campos da nossa tabela de clientes. Então, a gente vai selecionar alguns para a gente apresentar no nosso relatório. Então, aqui eu já tenho o código do cliente. Pressione a tecla Ctrl e clique com o mouse em cima do nome. Vou selecionar também o campo cidade e o campo da data de cadastro. Aqui eu tenho um botão com uma seta, então pressione esse botão para jogar os campos que a gente selecionou e pressione o botão próximo. Na janela que se abre aí, a gente pode fazer um agrupamento. Eu vou agrupar aqui pelo código do cliente. E pressione o botão próximo e aí então a gente já criou o nosso relatório. Então, vem aqui, pressione o botão finalizar. Aguarde alguns instantes. Então, agora a gente tem aqui uma página em branco com o nosso relatório
E aí então a gente tem as várias seções do nosso relatório. Eu tenho aqui em cima o title, o título do relatório, onde normalmente a gente põe o nome da empresa, coloca o logo da empresa. Depois eu tenho aqui o page header, o cabeçalho da página. E depois eu tenho o column header, o cabeçalho de colunas. E os dados dos nossos clientes, como depois a gente vai ver, ele vai aparecer aqui na seção de detail. E aparece aqui também do lado esquerdo, se a gente pressionar aqui, tem uma aba, que é a aba para a gente trabalhar com relatórios, que facilita bastante. E aqui a gente tem os nossos campos que a gente selecionou para utilizar nesse nosso relatório. Do lado direito a gente tem a paleta de componentes. Então a gente vai começar selecionando aqui um componente que é o Static Text, um texto estático. Então clique e arraste para a seção a seção Title. Arrastou para a seção Title, clique com o botão direito do mouse e aí então selecione a opção Size e aí em Size selecione a opção Adapt to Parent, então adaptar ao pai. Então esse nosso texto ele vai se ajustar à nossa seção de título. Seleciono o texto e vamos então aumentar o tamanho da nossa fonte. Então seleciono um tamanho aí para a nossa fonte. Então vou colocar aqui um tamanho que seja legal. E aí então vamos alterar o texto aqui. Vou colocar minha loja, você pode colocar o nome da empresa e assim por diante. Você pode clicar aqui nesse ícone para ele centralizar o texto. No cabeçalho, aqui na seção de cabeçalho, eu vou colocar um outro texto estático. Então lá da paleta selecione um outro texto estático, arraste para essa seção de cabeçalho da página. E aí é o mesmo processo, clica com o botão direito, pede para o tamanho, para se adaptar ao tamanho do pai. Clique e vamos alterar esse texto aqui, vou chamar de relatório, vou colocar aqui relatório de clientes. Seleciono o texto, vou aumentar a fonte aqui, vou aumentar para uns 14 e vou pedir para centralizar também. Feito isso, aqui vai muito da sua criatividade, você pode mexer nesse layout. Tá? Então, agora a gente vai selecionar aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem os campos, então vou selecionar os 4 campos e vou arrastar para a seção de detail. Quando eu faço isso, ele já adiciona aqui para a gente os campos, a seção onde ele vai carregar os dados que vêm do banco de dados. Então, detalhe, são todos os dados dos clientes. E aqui no cabeçalho da coluna, ele já colocou um texto estático, só que esse texto eu vou mudar aqui, vamos alterar, para ficar... vai facilitar a leitura do nosso usuário depois. Então, código, o nome, a cidade e aqui a data de cadastro. Então, vou colocar data de cadastro. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou diminuir o espaçamento e vou também diminuir o espaçamento da seção de detail. Uma coisa que é interessante, para facilitar a leitura, eu vou colocar um retângulo em cada uma dessas seções para facilitar a leitura dos dados. Então, lá da paleta, selecione aqui retângulo,
arraste para a seção do cabeçalho da coluna. E aí, então, pressione o botão direito e o tamanho, o size, pede para adaptar o pai. Feito isso, clique com o botão direito novamente e peça para enviar para o fundo, ou seja, send to back. A mesma coisa a gente faz para a seção de detail. Então, novamente, selecione um retângulo, arraste para a seção de detail, botão direito, o tamanho, peça para adaptar o tamanho do pai, botão direito novamente, envie para o fundo. Feito isso, a gente já pode fazer um preview, uma visualização prévia para ver se está funcionando esse nosso relatório. Então aqui a gente tem a aba Preview, então selecione, ele demora um pouquinho e aí a gente já pode ver que ele já trouxe aqui os dados de um cliente que eu tinha cadastrado. Então ele trouxe lá o código, ele trouxe o nome, a cidade, ela estava em branco. E aí a data de cadastro, ele trouxe a data e trouxe a hora também. Então vamos melhorar isso daí. Então lá, aqui na data de cadastro, onde ele vai carregar as datas, clique com o botão direito. Então clique aqui, ó, na opção Field Pattern, o padrão do campo. Aí selecione aqui Date para data e vamos deixar essa primeira opção para ele colocar o dia, o mês e o ano. Aplica. Se a gente fizer o preview agora, então ele já apresenta para a gente só a data, sem a hora. Então, pessoal, nesse vídeo a gente mostrou aí para vocês como integrar, fazer a conexão do banco de dados com o nosso plugin de geração de relatório, e também nós, a partir de uma página em branco, a gente criou um relatório aí com um layout bem simples. E na próxima videoaula eu vou apresentar para vocês o processo de integração. Agora eu tenho uma aplicação em Java e eu tenho um relatório do iReport. Então agora a gente vai integrar as duas coisas para que a partir do nosso aplicativo o nosso usuário possa visualizar um relatório. Então agradeço e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo.